Vamos resolver nesta aula mais um dos exercícios propostos em aulas anteriores. Esboce o gráfico das seguintes funções. Número 10, y igual a x mais 1 sobre x. É fácil perceber que esta função não está definida para x igual a zero quando o denominador do segundo termo se anula. Então, o domínio da função é o conjunto D igual a x pertence aos reais, tal que x seja diferente de zero. Como a função não está definida para x igual a zero, seu gráfico não toca o eixo vertical. Vamos agora determinar as raízes da função, os pontos onde ela toca o eixo horizontal. X mais 1 sobre x vai ser zero. Se a gente tirar o mínimo comum aí da x dividido por 1 dá x vezes x ao quadrado. X dividido por x dá 1 vezes 1 mais 1, é igual a zero. Essa expressão será nula quando o numerador se anular. Quando x ao quadrado mais 1 for zero, passando 1 para o outro lado, x ao quadrado é igual a menos 1, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Como não existe raiz quadrada real de número negativo, não existe solução para essa equação e concluímos que o gráfico da função não toca o eixo horizontal. Essa expressão já apareceu em exercícios anteriores e havíamos concluído que ela nunca se anula e é sempre positiva. Além dos limites normais que temos que calcular, quando x tende ao infinito e x tende a menos infinito, também teremos que determinar o comportamento da função quando x se aproxima do zero, que ela não está definida, tanto pela esquerda quanto pela direita. Vamos primeiro calcular os limites ao infinito. Então, o limite quando x tende ao infinito de x mais 1 sobre x vai ser... Podemos utilizar uma propriedade dos limites que diz que o limite da soma é a soma dos limites. Então, podemos dividir o limite em 2. Vai ser o limite quando x tende a infinito de x, mais o limite quando x tende a infinito de 1 sobre x. No segundo limite, teremos uma constante 1 dividido por um número muito grande positivo. O resultado será um número muito pequeno, próximo de zero positivo. Este limite tende a zero. O primeiro limite tenderá ao infinito. A função tende ao infinito quando x tende ao infinito. O limite quando x tende a menos infinito de x mais 1 sobre x, usando a propriedade, vai ser o limite quando x tende a menos infinito de x, mais o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x. Transformando esse limite na soma de dois limites, podemos ver que o segundo limite tende a zero. E o primeiro agora tende a menos infinito. Né? Então, a função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. De fato, quando x se tornar muito grande, tanto negativa quanto positivamente, o termo 1 sobre x tenderá a zero. E a função se comportará como a função y igual a x, que é uma reta crescente que passa pela origem. Essa função é a assíntota da função. Agora vamos calcular os limites em torno do zero. Vamos calcular o limite quando x tende a zero e se aproxima pela direita, pela parte positiva. Então, o limite quando x tende a zero pela direita de x mais 1 sobre x, utilizando a propriedade dos limites, podemos escrever como o limite da soma desses dois termos aí. O primeiro limite tende a zero, quando x vai para zero, né? E no segundo teremos uma constante 1 dividido por um número muito pequeno, próximo de zero e positivo. Então, o resultado será um número muito grande e positivo. Então, a função tende ao infinito quando x tende a zero pelo lado positivo. O limite da função quando x tende a zero pelo lado negativo de x mais 1 sobre x, utilizando novamente a propriedade dos limites, podemos reescrever esse limite como o limite de cada um dos termos separados. O primeiro limite tende a zero, e no segundo teremos uma constante 1 dividido por um número muito pequeno, próximo de zero e negativo. Então, o resultado será um número muito grande e negativo. A função tende a menos infinito quando x se aproxima do zero pelo lado negativo. Para o cálculo da derivada, vamos reescrever a função para uma forma mais conveniente.
y é igual a x mais 1 sobre x. Se a gente tirar o mínimo de comum da x dividido por 1 dá x vezes x ao quadrado. X dividido por x dá 1 vezes 1 mais 1. Como temos aí um quociente de funções, vamos utilizar a regra do quociente. Nesse caso, o u é x ao quadrado mais 1 e o v é igual a x. O', a derivada de u, vai ser a derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de 1 é 0. O v', a derivada de v, vai ser 1. Então, o f' de x vai ser o v, que é x, vezes o u', que é 2x, menos o u, que é x ao quadrado mais 1, vezes o v', que é 1, sobre o v ao quadrado, x ao quadrado. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. Aí eu tenho um menos aí que vai trocar o sinal de tudo nos parênteses, fica menos x ao quadrado menos 1. Está tudo multiplicado por 1, então não muda nada. Dividido por x ao quadrado. 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Perceba que a derivada também não está definida para x igual a 0. Precisamos também considerar este ponto ao estudarmos os sinais da derivada. A derivada será nula quando a expressão no numerador se anular, uma vez que o denominador será sempre positivo, né? Qualquer número real elevado ao quadrado é positivo. Vamos determinar esses valores. X ao quadrado menos 1 vai ser 0, passando o menos 1 para o outro lado, x ao quadrado é igual a 1, extraindo a raiz quadrada, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1, ou seja, o x vai ser mais ou menos 1. Os valores críticos são: o f de 1 vai ser 1 mais 1 sobre 1, que dá 2. Então, no ponto x igual a 1, y igual a 2, a reta tangente à curva é horizontal. O f de menos 1 vai ser menos 1 sobre 1, que dá menos 2. Então, no ponto menos 1, menos 2, a reta tangente à curva é horizontal. Temos, então, 4 intervalos nos quais precisamos determinar o sinal da derivada. Faremos isso calculando o valor da derivada em um ponto em cada intervalo. Para o intervalo x menor que menos 1, vamos calcular o valor da derivada em x igual a menos 2. Então, f' de menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado, menos 1, sobre menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, dá 4 menos 1 sobre 4. 4 menos 1 dá 3, então dá 3 quartos. A derivada é positiva e a função é crescente no intervalo. Para o intervalo menos 1 menor que x menor que 0, vamos calcular o valor da derivada em x igual a menos meio. Então, f' de menos meio vai ser menos meio ao quadrado menos 1 sobre menos meio ao quadrado. Menos meio ao quadrado dá 1 quarto, menos 1 sobre 1 quarto. 1 quarto menos 1, 1 é 4 quartos. Então, é como se fosse 1 quarto menos 4 quartos, que dá menos 3 quartos sobre 1 quarto. A gente pode cancelar o 4 aí, o resultado é menos 3. Então, a derivada é negativa e a função é decrescente no intervalo. Para o intervalo 0 menor que x menor que 1, vamos calcular o valor da derivada em x igual a meio. O f' de meio vai ser meio ao quadrado menos 1 sobre meio ao quadrado. Meio ao quadrado é 1 quarto, então fica 1 quarto menos 1 sobre 1 quarto. É exatamente igual ao anterior. Então, o resultado vai ser menos 3 do mesmo jeito. Então, a derivada é negativa e a função é decrescente nesse intervalo. Para o intervalo x maior que 1, vamos calcular o valor da derivada em x igual a 2. O f' de 2 vai ser 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então fica 4 menos 1 sobre 4, que dá 3 quartos. A derivada é positiva e a função é crescente neste intervalo. Para o cálculo da derivada segunda, também utilizaremos a regra do quociente. Nesse caso aí, o u é x ao quadrado menos 1 e o v é x ao quadrado. O' vai ser a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de menos 1 é 0. E o v' vai ser a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, f duas linhas de x, a derivada segunda, vai ser o v, que é x ao quadrado, vezes o u', que é 2x, menos o u, que é x ao quadrado menos 1, vezes o v', que é 2x, dividido por v ao quadrado, x elevado à quarta. X ao quadrado vezes 2x dá 2x ao cubo. Aí eu vou ter um menos e o 2x multiplicando tudo que está dentro do parêntese.
Então, menos x ao quadrado vezes 2x dá mais, ou melhor, dá menos 2x ao cubo. Menos vezes menos 1 dá mais 1 vezes 2x mais 2x sobre x à quarta. Podemos cancelar o 2x ao cubo com menos 2x ao cubo. Então, fica 2x sobre x à quarta. Podemos cancelar um dos x aí, vai ficar 2 sobre x ao cubo. A derivada segunda não está definida para x igual a zero e nunca se anula. Então, o estudo do sinal da derivada segunda será feito dos dois intervalos determinados pelo seu ponto de descontinuidade em x igual a zero. Para o intervalo x menor do que zero, vamos calcular o valor da derivada segunda em x igual a menos 1. Então, f duas linhas de menos 1 vai ser 2 sobre menos 1 ao cubo. Menos 1 elevado ao cubo dá menos 1, então isso aí dá menos 2. Então a derivada segunda é negativa e a função é côncava para baixo no intervalo. Para o intervalo x maior do que zero, vamos calcular o valor da derivada segunda em x igual a 1. Então f duas linhas de 1 vai ser 2 sobre 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1, então o resultado é 2. A derivada segunda é positiva e a função é côncava para cima. Com estas informações, podemos esboçar o gráfico da função. A função tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, e cresce, já que a derivada é positiva, e chega ao primeiro ponto crítico. Depois decresce, já que a derivada é negativa, e tende a menos infinito, quando x tende a zero pela esquerda. Perceba que para x menor do que zero, a curva é côncava para baixo, já que a derivada segunda é negativa. A função tende ao infinito quando x tende a zero pela direita e decresce, já que a derivada é negativa, e chega ao segundo ponto crítico. Finalmente cresce, já que a derivada é positiva, e tende ao infinito quando x tende ao infinito. Perceba que para x maior do que zero, a curva é côncava para cima, porque a derivada segunda é positiva. Observe também que a curva tende a curva y igual a x, para x grande, tanto negativo quanto positivo. Resolveremos mais um exercício na próxima aula.